Eu não sabia! Um jeito fácil de explicar as coisas. Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos poemas mais poderosos e, olha, mais reverenciados da história, o Salmo 91. É um texto que tem milhares de anos, mas que de alguma forma continua ecoando forte em tempos de crise, de guerra e de incerteza pessoal. E para começar, um fato bem moderno e impactante. Esse salmo é tão ligado à ideia de proteção que ficou conhecido como a oração do soldado. É verdade, bandanas com o texto impresso são até hoje distribuídas a tropas militares. Mas como é que um texto tão antigo ganhou essa reputação toda? E o que ele realmente promete? Bem, tudo começa com essa promessa aqui, logo no início. É uma declaração muito forte de segurança, de refúgio, que já estabelece o tom de todo o poema. Esse primeiro versículo é, sem dúvida, a chave para a gente entender todo o resto. Ao longo de milênios, esse salmo tem sido uma fonte de consolo para incontáveis pessoas. Ele é visto como uma garantia divina de segurança contra todo tipo de perigo, sabe? Seja um perigo físico, como pragas e guerras, ou até mesmo perigos espirituais. A fama dele se reflete nos nomes que ele recebeu. Claro, tem o Salmo da Proteção, que é o mais comum, mas o Talmud, por exemplo, chama ele de Canto das Pragas, porque era usado para afastar doenças. E, como a gente viu, virou a oração do soldado, um tipo de escudo em tempos de conflito. Todos os nomes apontam para a mesma ideia central, um refúgio divino. E é aqui que a gente entra no grande mistério da história. Diferente de muitos outros salmos, o texto hebraico original não diz quem é o autor. E isso abre um debate histórico fascinante. Afinal, de quem é a voz por trás de uma promessa tão potente? Basicamente, existem 3 candidatos principais. Primeiro, Moisés. Uma tradição judaica muito forte aponta para ele, vendo o Salmo 91 quase como uma resposta de fé à meditação sobre a fragilidade humana que a gente vê no Salmo 90, que é atribuído a Moisés. Depois, claro, temos o rei Davi, o autor mais famoso de Salmos. A tradição popular e algumas traduções bem antigas, como a Septuaginta, dão o crédito a ele. E por fim, tem o consenso dos estudiosos modernos. O autor é anônimo, assim como quase 1/3 de todos os salmos. E só para a gente ter uma ideia, para colocar em perspectiva, a composição dos salmos se estende por um período de mais ou menos 1000 anos. A maioria deles foi escrita ali entre os reinados de Davi e Ezequias. Os estudiosos colocam o Salmo 91 como sendo do século 6 a.C., ou talvez até mais antigo, o que o coloca bem lá atrás, na antiguidade profunda de Israel. Agora a gente chega numa virada bem interessante na nossa análise. O fato de o Salmo ser anônimo, o que poderia parecer uma fraqueza, na verdade, do ponto de vista teológico, fortalece a mensagem dele. Não enfraquece, fortalece. O ponto crucial é este. Sem um autor específico tipo Davi fugindo de alguém ou Moisés no deserto, o texto se torna universal. Ele deixa de ser sobre a experiência de uma única pessoa e passa a ser a voz de qualquer um, de toda a comunidade, em qualquer época de perigo. O anonimato meio que força o foco a sair de quem escreveu para a gente focar naquele sobre quem se escreve. E isso nos leva à condição central para que a promessa de proteção se cumpra, o verbo habitar. O texto não diz aquele que visita ou aquele que recita umas palavras. Habitar implica permanência, um relacionamento contínuo. Ou seja, a proteção do Salmo não é um amuleto mágico, mas o resultado de uma vida que é vivida na presença de Deus. A interpretação desse salmo tem um momento que é um divisor de águas, um momento dramático que define para sempre os seus limites. E ele acontece num dos confrontos mais famosos da história, a tentação de Jesus no deserto. A cena é a seguinte: Satanás leva Jesus ao ponto mais alto do templo e o desafia a se jogar usando as próprias palavras do Salmo 91. Ele pega a promessa de proteção e a distorce, transformando num teste, numa provocação, para que Jesus force uma intervenção divina espetacular. A resposta de Jesus é brilhante e ela estabelece a fronteira. Ele não nega a promessa do Salmo 91, mas coloca ela em contexto com outro princípio das Escrituras. Ele simplesmente se recusa a transformar um ato de fé em um ato de presunção. E isso ilustra perfeitamente o ponto principal. Esse diálogo estabelece de forma definitiva que o Salmo 91 é um escudo para quem está nos caminhos da obediência e, por acaso, se encontra em perigo, não há licença para agir de forma imprudente ou para exigir que Deus prove alguma coisa. E esse dilema se manifesta até hoje, viu? Essa tensão entre ter fé e ser presunçoso nos leva diretamente à forma como o Salmo é usado no mundo de hoje.
onde muitas vezes ele é tratado mais como um objeto de superstição do que como uma declaração de fé relacional. A distinção é bem clara. De um lado, a gente tem a fé relacional, que é baseada em confiança e na ação de habitar. A atitude é de obediência e o resultado é a segurança em meio ao perigo. Do outro lado, a superstição, que trata o salmo como uma fórmula mágica, um amuleto. A atitude é de presunção, de exigir provas, e o resultado é cair na mesmíssima tentação que Jesus enfrentou lá no deserto. Então, o ponto crucial é este. A promessa do Salmo não é uma imunidade total aos sofrimentos aqui na Terra. A história mostra que pessoas de fé enfrentam calamidades, sim. A grande promessa é a presença e o cuidado de Deus dentro da dificuldade. É a promessa de uma paz que liberta do medo, que, como um grande pregador disse uma vez, muitas vezes mata mais do que a própria praga. No final das contas, a análise desse poema tão antigo nos deixa com uma pergunta muito pessoal e muito atual. É a mesma pergunta que foi feita no deserto há 2000 anos e que continua ecoando hoje. Ao buscar a proteção divina, onde é que se traça a linha entre uma fé que confia e uma presunção perigosa? A resposta? Bem, a resposta define tudo.